o Consulta lá, qual que O é o Doutor nome daquela Consulta. startup? Doutor Doutor Consulta. Consulta. Que foi acho que uma das primeiras. Se eu não tô falando besteira, depois a gente vê isso, mas eu acho que foi uma das Gente, se primeiras. for errado, a gente corta, tá? Tô Se for brincando. errada, corta. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio de Papo no Café. Hoje estou com a Bruna Cutupri. Bruna, bem-vinda à iniciativa, ao Papo no Café, tudo bem? Oi, Manu, obrigada pelo convite, obrigada, Iniciativa FI. Tô ansiosa por esse papo. Bruna, pra gente começar o nosso papo, que a gente já conversou bastante, mas eu queria que você se apresentasse. Eu não te apresentei, só falei seu nome de propósito. Eu queria que você se apresentasse. E pode, pode, pode contar da forma que você quiser quem é a Bruna. Obrigada, Manu. Bom, sou a Bruna Cutrupi, tenho 32 anos, sou engenheira química de formação, e apaixonada pelo setor da saúde. Estou completando aí 12 anos de sistema de saúde em diversas empresas. Recentemente agora estou na posição de Head de Inovação e Soluções Estratégicas na Johnson Johnson MedTech. E sou uma super entusiasta aí também pelo tema de inovação e de como que a gente consegue trazer esse tema para as Big Corps e sair do etéreo, né, do que é inovação no etéreo e colocar isso na prática nos negócios. Essa sou eu. Você comentou que você é entusiasta em inovação. É, e hoje eu acredito e eu vejo muito homens falando sobre inovação. Uhum. Então ainda é um ambiente muito masculino. Como é que é ser uma mulher head de inovação na Johnson? Você como você chegou aí? Como que você, né? Quais são os desafios que você que você tem? Como é que tá isso? Bom, Manu, acho que nós mulheres a gente enfrenta esses desafios em cargos de liderança a todo momento, não só em inovação, né? Então, tem até uma pesquisa acho que na Forbes de 2020, 21, não sei, que diz que das 500 maiores empresas do mundo, apenas 7% delas são ocupadas no cargo presidencial por uma mulher. Então, para começar, que a gente já tem uma limitação de CEOs e grandes lideranças femininas, né? Então, de fato, acho que é um desafio que nós mulheres temos que enfrentar a todo momento para chegar aí enfim, nessas posições de liderança. Mas hoje, quando a gente principalmente essas grandes empresas, né, como a Johnson Johnson, que traz muita questão de equidade, diversidade, né, do empoderamento feminino, da importância da diversidade, não só de gênero, mas de todas as diversidades, em cargos de liderança e de como que isso afeta na prática o negócio, eu acho que isso tem mudado. Né? Mas a gente só vai sentir esses efeitos aí de uma forma mais prática aí, talvez daqui a alguns anos. Mas quando a gente fala de inovação, talvez eu não tenho número aqui, mas talvez a gente tenha até um cenário um pouco mais diverso, né, entre homem e mulher. Até porque, assim, talvez quando a gente pensa em posições mais duras, né, finanças, uma cadeira de head de um CFO, uma cadeira de um head comercial, a gente pensa na figura masculina, né, a figura ali do homem, né, do poder. E aí figuras como recursos humanos, comunicação, inovação, e aí você tem a figura feminina, né? O que acaba sendo um grande preconceito e que isso, na verdade, né, a gente também pode mudar com o tempo. Mas na inovação, eu acho que o fato de você ter uma mulher liderando essa cadeira, uma mulher ou qualquer tipo de pessoa que traga essa questão da diversidade, você consegue trazer elementos importantes, né? Tanto na questão da diversidade de pensamento, compartilhamento de conhecimento a partir de diferenças, de
de vivências diferentes, né? Então, enfim, a mulher tem uma vivência, ela tem uma experiência, assim como o homem, assim como o negro, assim como enfim, né, o homossexual. Então, assim, eu acho que a diversidade na inovação, ela é benquista, né? E ela é importante, justamente porque ela traz essa questão do mindset, da provocação, do diferente, do disruptivo. Então, assim, conectando um pouco, né, da sua pergunta da questão mulher e inovação. É, mas, assim, tem sido um desafio super, super bacana. Eu sou super apaixonada pela Johnson Johnson, assim, pelo propósito que a empresa traz e de como que a gente também tem levado a inovação no cuidado do paciente, né, na eficiência, na eficiência do sistema da saúde. Então acredito assim que essa área ela cada vez mais vai ganhar relevância tanto na Johnson Johnson quanto aí no mercado, né? Ainda inovação é algo intangível, né? A inovação é o quê? Em evento? A inovação é fazer um hackathon? A inovação é se Fez conectar com uma startup? startup, eu estou inovando? Agora eu sou parceira de uma startup, inovei. Então, enfim, acho que a gente Temos o tem alguns metaverso. desafios aí pela frente. Somos agora a metaverso, a gente é inovador. Mas assim, a Johnson Johnson carrega a inovação debaixo do braço há 130 anos, né? Então, isso já vem no DNA, o que é ótimo, fica mais fácil para a gente atuar dessa forma, tanto numa visão de produto, serviço, solução. Mas quando a gente olha o mercado América Latina, a gente acaba sendo um pouco mais inovador, um pouco mais criativo. As pessoas falam, né, brasileiro é muito criativo. Porque a gente precisa ser criativo. Né? Porque é um mercado muito dinâmico, é um mercado muito competitivo, é uma instabilidade econômica que a gente tem. Então a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser inovador, senão a gente morre. Então a gente. E aí é engraçado como a gente vê isso, né? A região mesmo da América Latina, ela trazendo a inovação de uma forma de solução, de relacionamento com os nossos clientes, com os nossos parceiros, né? Um pouco diferente, por exemplo, de outras regiões do mundo, como a EMEA, como os Estados Unidos, que fala de uma inovação mais de produto, de P&D. Né? E aqui a gente está falando de uma inovação de modelo comercial, de modelo de trabalho. Agora na Johnson a gente está implementando os squads agile, de trabalhar na metodologia agile. Então a gente está inovando no modelo de trabalho, né? Então a inovação em todos os sentidos, né? Não só a inovação disruptiva de nossa, criei um aplicativo, mas a inovação que ela vem de, né, às vezes você passar um processo que é manual para um processo digital, ou às vezes nem, todo mundo fala, né, a inovação tem que ter tecnologia, não necessariamente, né? Exato. Então, enfim, eu acho que a gente acaba sendo mais criativo nesse sentido e tendo mais espaço para inovar quando a gente fala América Latina e Brasil, assim. Eu acho isso muito legal. A gente teve, inclusive essa semana, a gente teve uma discussão aqui dentro de como trazer inovação para a iniciativa. A gente tem muita inovação, a gente tem metaverso. Muito bom. Brincando. Mas assim, a gente tem ideias muito inovadoras, a gente quer trazer inovação cada vez mais para a área da saúde. E a gente tem a gente tem no nosso DNA e as pessoas que estão aqui trabalhando com a gente, a inovação bem nata, né? As pessoas vão atrás e procuram. Uhum. E a gente estava discutindo exatamente isso, né? O que é inovação? Inovação não necessariamente é você ter um aplicativo, é você inovar no seu produto ou de uma forma disruptiva. Mas é você mudar o seu processo, é pensar diferente o processo, a sua relação com o cliente. E é exatamente isso que você falou. E eu acho que sim, os brasileiros são muito mais criativos do que americanos e europeus. Que eles não ouçam a gente, né? Esse ano a gente está trabalhando num ponto bem importante que a gente está falando bastante sobre a gente não basta parecer, a gente tem que ser, né? Então, assim, não basta parecer que a gente é uma empresa inovadora, a gente tem que ser
em todos os sentidos, né? E você não pode, e a gente está indo muito nessa pegada, eu tô achando bem interessante. A inovação ela não é uma área, ela não é uma pessoa, ela não é a Bruna, ela não é a, ela é a cultura da companhia, né? A inovação ela tem que ser cultura. E aí esse ano a gente vai trabalhar um pilar super importante que é relacionado a mindset, a awareness de inovação, enfim, disseminar boas práticas, disseminar ferramentas para todas as pessoas da empresa, para todo mundo. Não é só para quem lida com o cliente ou só para quem está na área de tecnologia, né? É para todo mundo, para quem está na área de compliance, é para quem está na área de contratos, para quem tá... porque a inovação ela está em tudo, né? Então você já vê hoje as pessoas fazendo isso, mas às vezes sem estrutura, às vezes sem uma metodologia, às vezes sem um embasamento, que talvez essa consciência ela possa, né, essa estrutura de metodologia e tudo mais, ela possa ganhar uma celeridade, né, na implementação ou até no desafio aí mental de como melhorar aí os processos e tudo mais. Então, a gente entra um pouco nessa fase e aí é muito casado com o momento que a gente está de mercado, né? Que é um momento, de novo, né, super desafiador, principalmente quando a gente fala na saúde, complexo, regulado, que a gente está numa busca por custo-efetividade gigantesca. Então, qualquer economia ela é bem-vinda, qualquer otimização de processo ela é bem-vinda, qualquer ganho de celeridade é bem-vinda. Então a inovação a gente está trazendo muito nesse sentido, e aí a gente está falando que o nosso mantra é democratizar a inovação cross-organization, né? Dentro da companhia, democratizar a inovação. E eu gostei do democratizar porque o democratizar também é tirar o tabu de que inovação é algo difícil ou de que inovação é algo etéreo, né? Então, mais que a inovação pode estar nas pequenas coisas. Exato. Então, E é é só uma mundo. palavra que é para todo mundo, exato. Então, a gente espera aí até o final do ano compartilhar com você alguns resultados, alguns casos de sucessos interessantes, e a gente vai trabalhar muito esse ano para isso, sabe? Para engajar todo mundo na causa, assim. E você vê as pessoas sedentas por isso. Você vê as pessoas querendo. Eu quero saber. Aí você monta um workshop ou uma palestra de inovação, todo mundo vai, porque as pessoas querem saber, as pessoas que se interessam, é um tema bacana, é um tema legal, né? Aí você traz o cara do Meta para falar sobre processo de inovação, whatever. Eu quero saber. Então acho que é mais fácil você engajar as pessoas nesse tema, só tem que ter um racional, né? Tem que ter uma lógica. E muito do que está se falando hoje, Manu, e que é também um dos nossos drivers, não é inovação pela inovação, é inovação conectada ao negócio. A inovação que ela vai, de certa forma, alavancar o meu business, que ela vai trazer algum ganho de receita, alguma economia de custo, enfim. Então, a inovação que esteja conectada ao negócio. Óbvio que a gente não pode engessar muito, porque senão também a gente mata a inovação. A inovação é algo de longo prazo, né? E muitas vezes a inovação é esse test and learn, é o piloto que não dá certo e volta, é o aprendizado contínuo, o MVP e todos esses buzzwords. Mas é importante que a inovação ela tenha um racional para que também a gente não fique enfiando dinheiro ou gastando tempo em coisas que, na verdade, não vão surtir muito resultado, né? Então, acho que... Eu gostei muito dessa democratização da inovação, né? As pessoas acham que é uma coisa muito... que você falou, intangível, é difícil e não é para todo mundo. E você trazendo isso pro dia a dia das pessoas, pro business, né? Mostrar o como que você pode fazer melhor, de uma forma mais inovadora, que geralmente é um pouco mais... eu não quero usar essa palavra, mas não vem outra palavra, mas é mais fácil, entre aspas, né? Porque não necessariamente. Eu acho que é uma palavra errada para se falar, mas eu acho que quando você mostra mais acessível, né? Talvez acessível. Isso. Acessível. Mais acessível. E quando você mostra isso, você mostra realmente que você tá levando a pessoa, você tá trazendo as pessoas mais para perto. A inovação pode ser democratizada e pode ser para todo mundo, desde da recepção do
do prédio, como você vai recepcionar, o processo Exato. de cadastramento do Sim, visitante até o presidente, como vai, quando vai. Até o Campolina, receber. quando É, vai receber essa é. pessoa ou qualquer outra coisa. Exatamente, exatamente. E a saúde, de novo, né? A saúde, assim, tem tanta oportunidade, né? Tem tanta oportunidade e ela tá tão carente, né? Disso. Tanto é que quando a gente vê o boom que a gente teve das health techs, né? Que foi 2000, foi antes até da pandemia, foi 2019, 2020, teve um boom de health tech, começou a bombar, health tech, não sei o que. Aí veio a pandemia, acelerou mais ainda a questão da transformação digital na saúde. Tipo, a telemedicina, que não era aprovada, veio em caráter Do de exceção nada. na pandemia, para depois da pandemia receber a autorização como um Uhum. processo qualificado, né, de atendimento à saúde. Mas você vê a saúde um pouco mais atrasada do que vários outros setores, né? Então você tem o setor de bank, né, fintechs, já trabalhando nisso, já trazendo a questão do open bank, da tecnologia há alguns anos, né? Retail, com iFood, com todos esses e-commerces da vida e tudo mais, e a saúde um pouco mais atrasada, né? E talvez toda a complexidade que a saúde traz na questão da regulação e de todos os stakeholders envolvidos, mas quando ela vem, quando essa onda de health techs vem, quando esse novo conceito de não, peraí, a gente precisa olhar de uma forma inovadora ou trazer a tecnologia para a sustentabilidade do sistema de saúde, ela vem muito rápido. E aí é um boom, assim, É um sabe? boom. É um boom, muitas health techs, muito dinheiro começando a ser injetado dentro dessas health techs, unicórnios que não tinham nenhum na saúde, você começa a surgir algumas startups unicórnio na saúde, como o Consulta lá, qual que O é o doutor nome daquela consulta. startup? Doutor Doutor Consulta, consulta. que foi acho que uma das primeiras, se eu não tô falando besteira, depois a gente vê isso, mas eu acho que foi uma das Gente, se for primeiras, errado, a gente corta, tá? se for errada, corta. A gente falou besteira, depois vocês cortam. Adorei esse negócio de cortar. É, mas, enfim, então, assim, você tem de fato, né, a saúde, assim, carente disso tudo. Mas a gente ainda não achou, eu acho que. é, Enfim, eu acho que a gente ainda não achou a melhor forma disso tudo acontecer. Então, por exemplo, o Open Health está começando a falar agora, né, de como que você traz essa questão da consolidação dos dados num único processo, em que o paciente é o dono desses dados, mas aí existe muita discussão, porque cada player tem o seu interesse por trás. Então, assim, a inovação ela existe, a tecnologia ela tá aí, a tecnologia já está aqui, Já ela tá está aqui. pronta para fazer isso. A gente só tem Mas que aí você colocar tem no. todos os interesses, né, que são interesses políticos, comerciais, enfim, que às vezes não deixam que a inovação ou a tecnologia avancem no sistema de saúde. Uhum. Né? Então é uma provocação, e a gente, eu, você, a iniciativa FIS, assim, várias outras pessoas que falam de inovação na saúde, é uma provocação que a gente tem que fazer diária, né? Da importância disso tudo, tipo, desde modelo baseado em valor, que é uma inovação na saúde, Uhum. até prontuário eletrônico, que ainda, em alguns lugares mais remotos, é algo super precário. Então, enfim, então algo que a gente tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, de continuar batendo nessa tecla para que cada vez mais a gente, a partir da democratização da inovação, a gente democratize a A saúde, né? A saúde. É. gente, então, Ontem a gente fez um webinar sobre o chat GTP e a inteligência artificial na saúde, os impactos disso. ai, que legal. E foi muito bom. Eu indico para todo mundo ouvir. Ah, eu quero ver. E teve um médico que ele abriu falando. Ele falou, pô, a inteligência artificial ela traz muitos benefícios pra gente. Desde do diagnóstico de câncer de mama que você pega É, é. precocemente, até entender que fratura que a pessoa tem. Então, só tem benefício. A gente tem que saber usar
como, né, da melhor forma. E aí eu acho que todo mundo também tem que se articular e entender que isso pode ser benéfico para o sistema como um todo. É, é. Agora, fazer mudando um pouquinho de, De assunto. de assunto, mas não mudando tanto. Você sempre trabalhou em inovação, Bruna? Não, Como você chegou em não. inovação? Tá. Então, assim, como eu disse, né? Eu vou voltar lá nos primórdios. Eu sou engenheira química de formação. E aí, ainda na época de estágio, fui estagiar em planta de empresa química mesmo, na época. Fui pra chão de fábrica e tudo mais. E falei, gente, não quero isso. Legal, amo química, mas não quero trabalhar aqui. E aí passei por um processo de trainee da Deloitte como consultora. E eu falo que a saúde que me escolheu. Eu caí numa área que se chamava Life Science and Healthcare. Então, eu fui para a área como consultora de Life Science e Healthcare. Então, fui trabalhar como consultoria em alguns hospitais, algumas operadoras de saúde, fazendo alguns projetos de estratégia, projetos, enfim, planejamento. Fiquei alguns anos lá, na Deloitte, e depois fui para a Roche, numa posição de consultora também, na Roche Farmacêutica, numa posição também de consultora, mas aí ali muito numa pegada de como que a gente consegue trazer um valor para os clientes da Roche de uma forma agregadora. Então, assim, eu não estou necessariamente falando da venda do produto, eu estou falando de uma solução de valor que vai estreitar meu relacionamento com aquele cliente. Só que ainda muito, né, muito operacional, muito... E aí eu recebi uma proposta para vir para Johnson, numa posição muito parecida com o que eu estava fazendo na Roche, que era para trabalhar numa área com proposta de valor para os clientes estratégicos da Johnson Johnson. Saúde ainda, aí quando vem o nome Johnson Johnson, pega no nosso coração de alguma forma e eu não sei explicar. Tava há pouco tempo na Roche, tava 2 anos na Roche, não era o momento ainda de eu sair, assim, eu achava que eu ainda tinha alguns ciclos para cumprir, mas a proposta, assim, de propósito de área, de escopo, fazia muito sentido. Então, eu acabei topando o desafio e ainda bem que foi a melhor escolha que eu já fiz. Tô 6 anos na Johnson Johnson, sempre nessa área. Só que o interessante, Manu, é que essa área, e aí respondendo essa pergunta, né, você sempre foi de inovação, essa é uma área que ela mutacionou durante esses 6 anos. Então, no primeiro momento, quando eu entrei, ela era uma área focada, né, em trazer valor para os nossos clientes estratégicos, com projetos e soluções de consultoria, basicamente. Então, era um projeto Lean, um projeto de mapeamento de processos operacionais do hospital, um processo que zero falava de tecnologia, zero falava de inovação e de qualquer coisa nesse sentido. E aí, os anos foram passando, a Johnson criou uma estrutura que tem até hoje, que se chama Healthcare Transformation Organization, que foi criada pelo Fabrício Campolina em 2019, uma área América Latina, e o que é super interessante, porque você consegue ter uma troca aí, né, entre todos os clusters da América Latina. E essa área, ela veio com essa pegada, e eu acho que muito do mindset do Fabrício também, né, que é um entusiasta por tecnologia, por inovação, de acelerar isso, falar, não, legal, vamos continuar trazendo valor para os nossos clientes, pacientes, parceiros, mas de uma forma inovadora, de uma forma que a gente tenha escalabilidade, vamos trazer a questão da tecnologia, vamos inovar no nosso modelo de trabalho. E aí veio toda essa mudança e a criação dessa cadeira de inovação. Então, a criação dessa cadeira de inovação, ela é recente, né? Porque até então era uma cadeira que cuidava de soluções estratégicas, que essa relação como um braço comercial para falar de soluções de valor. E aí ela vem com uma pegada de inovação. Então, desde 2020, 2019, 2020, a gente começou a acelerar muito isso. Então, a gente fez uma parceria com a Distrito, hoje não somos mais, mas foi uma parceria super importante que a gente teve com a Distrito, que é um hub de inovação, enfim, que tem várias vertentes, não só saúde, e eles estavam naquela época criando uma vertente na saúde, como o Inova HC, os Escolas Clínicas, e falou, não, esse é o momento, vamos entrar, vamos junto. E foi super legal, porque assim, no primeiro momento a gente falou, cara, o que a gente vai fazer com a Distrito? Tipo, o que é startup? Imagina startup, fazer parceria com startup, a Johnson Johnson, impossível, né? Porque assim, pra gente fazer
ter um vendor qualificado dentro da Johnson, você requer uma quantidade de documento, de histórico, que uma startup não tem. Uma startup que nasceu há 2 anos, tem 2 pessoas na startup. Ela não tem todos esses pré-requisitos. Se Né, bobear, que não tem nem uma Big produto Corp rodando, né? Ainda tem, tá. exato. Ela vai pilotar, ela nem precifica, ela nem sabe como precificar. Então, foi super desafiador. E aí, quando foi a pandemia foi 2020, né? Quando foi em maio de 2020, a pandemia começou em março, aí todo mundo foi para casa, né? Aquela loucura, que foi o momento que todo mundo teve que se reinventar em todos os sentidos. Em maio, a gente, e aí veio muito também da mente brilhante aí do Fabrício, a gente criou um programa que se chama Cuidando de Quem Cuida de Nós, que foi o primeiro programa de inovação aberta da América Latina da Johnson Johnson, onde a gente se conectou com 2 startups para construir um programa de apoio emocional aos profissionais de saúde que estavam lidando no combate do coronavírus. Então, assim, todo mundo em casa, os profissionais de saúde na rua cuidando, né, de quem tava morrendo de Covid. Exato. Uhum. E aí a gente falou, cara, legal, o que a Johnson pode fazer? A gente já tá doando máscara, álcool em gel, né? O que mais que a gente pode fazer? E aí a gente criou esse programa, que a gente fala que foi inovação aberta, porque vieram essas 2 startups, né? Então a gente criou todo um processo interno muito louco para conseguir inserir essas 2 startups dentro do pacote de fornecedores da Johnson Johnson. E a gente lançou esse programa, assim, toque de caixa, foi super rápido e foi super impactante. Não só para o mercado, porque eu acho que a gente disponibilizou 7.600 consultas de terapia online para esses profissionais de saúde poderem se consultar com terapeutas para falar sobre burnout, para falar sobre toda a situação e profissionais de saúde em situação de vulnerabilidade, né? Que não... Assim, a gente fala, vai fazer terapia. É mega elitista isso, né? Quem pode fazer terapia hoje em dia? Ou não tem tempo, ou não tem dinheiro, enfim. Então, o programa ele teve um impacto social muito importante, mas ele teve um impacto dentro de casa de que, peraí, a gente pode inovar. A gente fez um programa super inovador, a gente trouxe 2 startups, a gente criou um contrato com 2 startups. A gente está falando de tecnologia, porque era um processo, era uma teleconsulta, né? A terapia era feita por teleconsulta. E tudo isso de uma forma muito rápida. E a gente seguindo todos os pré-requisitos de compliance, de legal, de privacy. A gente falou, cara, então peraí, dá para fazer. Então meio que abriu as portas. E desde lá a gente tem vários cases de sucesso e começamos a provar essa cadeira de inovação e essa posição, né, ou essa atuação, vamos dizer assim, de projetos de inovação dentro da Johnson Johnson MedTech. Então, acho que foi um pouco essa construção da cadeira. Ela não existia, né, ela foi criada ao longo do caminho. E hoje, assim, é difícil não se apaixonar, né, por inovação e tudo mais. Então, me pegou, assim. Gosto muito. Legal. Que legal. Mas muito legal. É uma carreira na indústria muito legal e na Johnson também, né? Muitos aprendizados. Enfim, eu falo, né? Ainda, tipo, as pessoas falam, nossa, você é tão nova, né? E eu sou, né? E eu não tenho vergonha. Eu sou super, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, eu tenho 32 anos. Mas eu acho que, assim, muitas coisas foram construídas, muitas coisas ainda vão ser construídas. Voltando no primeiro tópico que a gente começou a falar de mulher, né? Eu acho que todo dia a gente se desafia e a gente tem que voltar pra gente mesmo, né? No sentido de autoestima, de autoconfiança. Aquele podcast lá que eu te mandei, que falava sobre mulheres, tinha uma representante lá, que é a Tati Sadala, que ela é a CEO do Todas Group. Depois dá uma olhada nesse Todas Group. Eu vou ver. É bem bacana, é um programa de aceleração de carreira feminina, focado em mulher, muito legal. E ela estava participando da roda, e aí ela falou que existem 3 aceleradores de carreira feminina, que posicionamento. Então, para uma mulher, né, se acelerar na carreira, ela tem que ter posicionamento, inteligência emocional e autoconfiança. E aí, ao mesmo tempo, ela trouxe outro dado, que é um dado de Harvard, que diz que a mulher, ela só atinge o nível de autoconfiança que o homem tem aos 40 anos de idade. Aí eu fiquei pensando, caraca, eu tenho 33 anos. Então falta 8 anos pra eu ter
Pra eu Não ter faltou dois. Ah, mano, mas não, cara. Esse Tô é o chegando, eu ponto, tô chegando. entendeu? Mas pra que a gente precisa 40 anos, poxa? Por que a gente precisa esperar Isso, 40 esse é o anos? ponto. Exato, porra. Se o cara tem autoconfiança com 20, com 30, por que a gente precisa esperar ter 40 anos pra ter essa autoconfiança? Então, acho que a gente, nós como mulheres, assim, a gente tem que, enfim, entender que se a gente tá lá é porque a gente pode estar lá, tá É, empoderada pra aquilo, a gente tem potencial e tudo mais. eu tava vendo. Eu já falei isso em algum podcast, eu não lembro em qual. Mas eu tava vendo há um tempão atrás uma pesquisa. Eu li no LinkedIn, agora eu não lembro de quem foi a pesquisa. Mas falando que os homens se candidatam a muito mais vagas do que as mulheres, mesmo eles não tendo Uhum. todo o perfil para aquela vaga, e as mulheres, elas se candidatam a vagas que elas têm certeza que elas têm todos os perfis. Né? E é isso, tipo, é a autoconfiança, né? Por que a gente demora 40 anos e os Total, homens metade do total, tempo? total. Total, total. A gente se exige muito, exato. A gente tem que se arriscar mais. Mas aí, de novo, né? Quando a gente tá falando no offline, né? Essa questão do falar sobre esse assunto. Eu amo podcast, esses podcasts feministas. Eu ouço vários, fico o dia inteiro ouvindo, vou pra academia ouvindo esses podcasts, sabe? Que fala de. Tem um que é o Corre Delas, que é só falando de mulheres, carreira de mulheres. Tem outro que fala Bom Dia Óbvios, que fala sobre vários temas sobre feminismo também, enfim. Então, eu me considero uma pessoa machista, né? Porque, assim, eu tenho uma criação machista, tenho um Também. pai super machista. Eu também. Mas e aí... E é Você muito tem. louco, E né? até Porque, eu paro pra pensar, às vezes eu tenho ideias machistas. total, 100%, muito. Então, assim, a gente tem que... E aí, se a gente tem esse pensamento, a gente é machista até com as pessoas do nosso time, que são mulheres, na hora de contratar, na hora de promover, em tudo. Então não é só o homem, né? A gente também tem essa responsabilidade, né? Que tivemos essa criação, essa bagagem machista. Então, enfim, acho que a gente montar essas comunidades, a gente falar sobre esse tema, quanto mais esse tema reverberar, assim, a gente vai conseguir se ajudar enfim, ter cada vez mais mulheres no poder aí, nas cargos de liderança, seja de inovação ou qualquer outra É o que área. você falou, né? A gente sabe. A gente sabe que as mulheres né? A gente tava conversando antes de começar a gravar, né? No offline. A gente sabe que as mulheres cobram muito mais, né? Por que, que a gente não. Por que as mulheres não se ajudam a se cobrar menos, a baixar um pouco o Exato. cortisol e ter uma vida mais Isso. tranquila, Exato. entre aspas. Exato. E a gente tem Né? a questão da maternidade, que é mais pesado para a mulher, então assim, a gente tem que pegar mais leve, senão a gente não Sim. vai aguentar. Eu tava conversando ontem com uma moça, ela falando, tem as famosas tarefas invisíveis, né? E a cobrança invisível, que a nossa cabeça parece uma tela de computador, né? Tem várias telinhas, janelinhas abertas, você pensa tudo ao mesmo tempo. Isso desgasta, isso consome sua energia. Aí no final do dia você tá super cansada, super estressada, Exausto. você não consegue, você está exausta. E você não sabe de onde vem. E as pessoas também olham pra você e falam, mas Mas por quê? Você só, por tipo, quê? trabalhou. Tipo, eu também trabalhei. Às vezes meu marido fala isso, né? Tá, eu também trabalhei, você também trabalhou, mas, cara, você não tá entendendo. Minha cabeça, você não sabe pra onde ela foi, quantas coisas eu resolvi já, quantas contas eu já paguei, tipo, já. O homem não, o homem tá ali só trabalhando. A gente tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas aí também é um ponto, a gente tem que. Não dá pra abrir tantas janelas. Vou nem comentar. A Não, gente você tem que tá se em reunião policiar. fazendo Pix, você já tá fazendo, resolvendo coisa. Não Fazer de dá, gente. A gente supermercado. tem que se policiar. É verdade, é isso. Ou você tá em reunião cuidando do filho, amamentando. Você tá fazendo Exato, tudo. exato. É E isso. é É normal. isso. Você acaba falando, não, mas isso é normal. E Exato. A não, mulher, ela mas já não é é. multifuncional, né? Mas não, exato. A gente tem que falar, não, até. É o famoso, né? Saber falar não, colocar limites. E, enfim, acho que isso é super importante. Eu acho também. Bru, tá acabando o nosso tempo. Acho que a gente tem uns 5 minutos por aí, pela nossa Apareceu ampulheta. 34 aqui. Então estamos... Aqui no reloginho apareceu 34 A gente tá minutos. espremulando, mas tudo bem. Não tem problema. Tudo bem. Eu vou
Eu acho que a gente tem muito mais pra conversar, tá? Eu acho que eu não terminaria agora, mas temos que terminar, mas a gente continua esse papo offline. A gente faz uma outra rodada, É, que depois algumas você janelas lá na estão Johnson abertas. Johnson. Algumas É. janelas estão abertas aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que essa cadeira. Você tem aí anos, né, profissional, né? Você tem uma. Na saúde. Na Uhum. saúde. Você está 6 anos na Johnson, você está numa cadeira nova, né? Uma área teoricamente nova na Johnson. Uhum, uhum. E o que você acha que, assim, que são os próximos desafios para você? Uou. Eu ia complicar um pouco mais a pergunta, mas eu acho que a Vai, gente pode. complica. Eu geralmente pergunto o que você espera da Bruna do futuro. Tá, eita, meu Deus. É, Bom, acho que da cadeira, eu acho que eu tenho uma missão agora de consolidar essa posição e essa área. Então, eu tenho um time novo, né? Então, eu tenho pessoas ali que eu preciso preservar. Enfim, eu tava discutindo isso hoje de manhã com uma mentora, eu tô fazendo uma mentoria com uma pessoa excepcional, e a gente tava falando exatamente sobre isso. Eu falei, cara, é uma carga muito grande, porque assim, não é uma posição ou uma área que ela é validada, assim como, por exemplo, marketing. Marketing você não discute, é marketing, ele vai sempre existir, né? Comercial, ele vai sempre existir, independente da pessoa, é uma área que existe. Agora, a área de inovação, a área de projetos, são áreas que elas são adjacentes, né? São áreas de suporte. Então, você a todo momento você tem que estar provando o quanto que isso traz de retorno para o negócio. Então, vem uma responsabilidade grande como líder dessa área. Então, acho que como próximos passos imediatos, eu vejo muito essa consolidação do time da área, né, do valor que ela pode trazer para a companhia, para os nossos clientes, para o sistema de saúde, assim por diante, porque eu acredito muito, né, no poder que a área tem. E aí, sim, meus próximos passos, eu sou muito impaciente, então enfim, gosto de toda hora estar aprendendo e desafios novos. Eu estou há 6 anos nessa mesma posição porque ela mudou muito, né? Então, na verdade, não tô nessa. Eu fui promovida algumas vezes, coisas foram acontecendo, o time cresceu. Então, assim, eu fui muito desafiada durante esses 6 meses. A partir do momento que eu entrar numa zona de conforto, essa zona de conforto ela não cabe para mim. Eu vou precisar de outros desafios. Então, eu imagino aí depois outras áreas, talvez áreas que não sejam necessariamente inovação, para me trazer outros skills, né? Áreas talvez mais focadas ali no negócio, na ponta, na execução, para talvez até um dia voltar para a inovação com mais bagagem. Então eu vejo uma Bruna do futuro profissional, indo talvez para outros não segmentos, saúde pro resto da vida, mas para outras áreas, para incorporar aí, para ganhar mais bagagem, que hoje eu acho que me falta. Né? Então, assim, são 12 anos de carreira, mas, tipo, e daí? Assim, E daí? né? Tem gente com 30, tem gente com. Então tem muita coisa ainda que eu preciso aprender. E quero e gosto muito de cargos de alta liderança, né, de liderar times, de lidar com pessoas, de lidar com o cliente. Então, imagino muito isso. E pessoalmente. Vou casar agora em junho de novo, pela segunda vez. Vai ser um casamento de sucesso. Agora vai dar bom. Parabéns! E quero ser mãe, tenho um sonho aí muito grande de ser mãe, então eu quero construir uma família linda e quero conseguir saber conciliar o profissional com a Bruna mãe, que vai acontecer aí nos próximos anos. Então, enfim. Legal. Parabéns. Gostei desses desafios. Gostei. Obrigada, Manu, adorei. Também gostei muito. Obrigada. Eu sei que você tava corrida aí. Espero que a gente faça nosso bate-papo pessoalmente rápido. Com certeza, faremos. Aqui no Rio ou aí em São Paulo, tanto faz. E te espero aqui para você conhecer também o escritório. Combinado. Muito obrigada pelo convite, Manu. Foi uma delícia falar contigo. Também. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez por ouvirem e assistirem o Papo no Café. E fiquem aguardando os próximos episódios.
Esse episódio do podcast Papo no Café tem como oferecimento parceiros Diamond, Américas, Amil, AstraZeneca, Blessing, Cortex Med, MedHeal, Novartis, Oncoclínicas, Pronep, Roche, Cigene, Senac, Sodexo, White Martins. Parceiros Gold, Abramed, Abrange, Berit Advogados, Berkeley, Bradesco Saúde, Carry On, GSK e BKL+, Johnson & Johnson MedTech, Mater Dei Rede de Saúde, Pfizer, Reddor, Seibin, Synapse, V Ventures.